Estratégias de aprendizagem na EAD, parte 2, mantendo a concentração. Como é a sua concentração? Quando você está estudando, quando você está assistindo um seriado, quando você está no cinema, muda o nível de concentração para cada uma dessas atividades? Pois bem, essa é a questão da nossa aula de hoje. Falar em concentração é promover uma condição para aprender. Eu preciso estar concentrado para que eu possa aprender. Um estudo efetivo, ele é no momento de concentração. A concentração pode ser entendida, então, como um momento necessário, uma condição necessária para o ensinar e o aprender, independente da modalidade. Ela significa, então, um equilíbrio para assimilar novas ideias e expressar essas novas ideias. Se eu não estou concentrada naquilo que eu estou fazendo, por vezes eu não consigo absorver aquilo que está sendo transmitido. Se eu não consigo absorver, muito menos consigo transmitir. A construção de novos conhecimentos partem da onde? Da informação, que me permite gerar uma nova ideia e, então, construir um conhecimento. A construção do conhecimento exige de mim o quê? Conhecimento em si, que ele parte da transformação dos dados em informação, eu trago para o contexto real, eu transformo em conhecimento. Significa ainda avançar e permitir que eu desenvolva a habilidade e que eu tenha a atitude, que é o conceito de competência. A partir disso, então, como nós vamos manter a concentração para realmente estudar e aprender, desenvolver competências? Se você é o responsável pelo seu processo de formação, você escolheu estar aqui porque é importante para você. Então, a partir do momento que você define vou estudar, você vai buscar elementos internos e externos, bem como vai atender às suas necessidades básicas, é claro, mas para quê? Para que você possa se concentrar e realmente aprender aquilo que você se propôs. Sendo assim, alguns elementos podem te ajudar. Por exemplo, a definição do foco. Hoje você vai estudar o tema B, o objetivo é aprender B. Não pode ser aprender C, certo? Manter o foco é saber para onde você vai olhar. E ao final você pode fazer uma autoavaliação e identificar se você aprendeu aquilo. Porque você se propôs ter foco é ter claro o que você precisa fazer. O que você precisa fazer agora? Estabeleça uma rotina. Se eu tenho um foco claro, eu preciso ter agora uma rotina. E rotina não é aquela coisa chata. Rotina é uma direção. Para que eu aprenda o B, o que eu preciso primeiro aprender? O A. Se é o A1, o A2 e o A3, você vai definir. A partir do foco, você define a rotina necessária. Esses elementos claros, eles começam a trabalhar e facilitar a sua concentração. Para o estudo, o que pode te ajudar nesse sentido de concentração, então? Se eu tenho o foco claro, se eu tenho uma rotina, eu posso elaborar um plano de estudo. Eu posso definir um método de aprendizagem. Eu posso identificar o tempo. Elaborar um plano é como eu acabei de ilustrar para você. Para mim aprender o B, eu preciso aprender o A1, A2 e A3. Aprendi o B. Agora sim eu posso aprender o C. E qual é o foco? Lá no final, o que eu preciso ter? Então, é focar e às vezes desmembrar, né, em pequenas atividades e tarefas facilita muito. Desmembrei, sei o que vou fazer, posso construir o meu plano de estudo. A minha rotina é esse planejamento, como conseguir alcançar aquele resultado. Feito isso, então, eu posso trabalhar ainda outros elementos para que me ajude nesse processo de concentração. Tenho claro o meu foco, tenho claro uma rotina, desenhei um plano de estudo, né? Defini qual é o método que eu vou estudar, lendo, ouvindo. Primeiro eu vou ler, depois eu vou ouvir a videoaula, vou fazer a anotação, enfim. Daí eu preciso então de elementos como evitar a distração. Aqui nós voltamos ao conhecido celular, computador, redes sociais. Resolveu estudar? Feche todas essas abas. Utilize de técnicas de estudos. Por exemplo, tem uma técnica chamada Pomodoro, onde você se concentra por 25 minutos sem abrir mais nada. Depois você até pode relaxar por 5 minutos. E assim, cada vez que você faz esse ciclo, se chama um Pomodoro. Então, ações como essa facilitam o quê? O seu foco, a sua conquista de resultado, que consequentemente tem a ver com a sua concentração no objetivo desejado. Para isso, claro, é preciso estar
bem alimentado e com o sono em dia. Sem essas condições básicas atendidas, a gente não consegue se concentrar. Eu não consigo ter um resultado de aprendizagem efetivo se eu não tiver com as minhas necessidades básicas atendidas. Mas não para por aí. Alguns elementos podem te ajudar, né? Você pode estar pensando, mas eu não tenho dificuldade de concentração, não consigo muito. Você pode trabalhar outros elementos que vão te ajudar. Como, por exemplo, né, tá colocando aí na sua rotina, talvez semanal, tá trabalhando com jogos e atividades mentais estimulantes que vão exercitar o quê? Que você fique ali concentrado. Convide seu filho, convide um colega, jogue um xadrez. Pega uma palavra cruzada, algo que permita a sua concentração ficar ali, com foco. A exigência de querer, né, fazer, atender aquele desafio vai te permitir o quê? Trabalhar a concentração. Assista um documentário e debata sobre ele. Por quê? Porque aqui vai necessitar que você ouça e absorva. Não é aquele ouvir, né, de um lado e sair do outro. Não, é entender, é compreender o que eu estou ouvindo. Esse exercício são simples. A gente consegue colocar no nosso dia a dia e muitas vezes a gente tá lá na cozinha, no quarto, né? Ouve a televisão, ouve um rádio ou mesmo nas redes sociais. Às vezes a gente lê tanta coisa e nem sabe o que leu, tá? Poder ler uma reportagem, uma notícia e debater sobre aquilo é nos exercitar sobre a concentração naquele momento. Leia os noticiários e se posicione a respeito. Leia assuntos novos e diferentes do seu hábito. Quando a gente vai fazer uma leitura nova, a gente sai da zona de conforto. E quando a gente sai dessa zona de conforto, o que acontece? A nossa atenção precisa ser redobrada, principalmente se eu vou fazer a leitura e vou debater isso com outra pessoa. Mas também relaxe, o nosso corpo precisa, né, trabalhar momentos de ócio criativo, aquele momento que você relaxa, né, desliga das redes sociais, desliga dos movimentos externos, conecta com você mesmo, permite o que a gente chama de ócio criativo, é o momento que você relaxa e permite a explanação de novas ideias. As ideias, elas emergem, os insights, né? Quantas vezes talvez você já não ouviu falar alguém dizendo, eu tive um insight. De onde que vem esse insight? Nós temos um monte de informação, temos acesso a um monte de informação, acesso a um monte de notícias, novidades. Precisamos, às vezes, de um tempo para conectar isso dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso contexto e daí vem aquela ideia, tive um insight. Isso são elementos que trabalham a concentração e estimulam o seu poder de estudar e aprender com qualidade. Então, aceite esse desafio que eu estou lhe convidando. Crie novos hábitos. Não existe eu não sei me concentrar, eu não consigo me concentrar. Imagina quando você está fazendo uma tarefa que você gosta. Às vezes está lá tomando aquele banho, você adora aquele momento. Alguém te chama e você nem percebe, você está concentrado. Não precisa estar concentrado só para o estudo, para a leitura. Não, estar concentrado é estar presente. Existem estudos que dizem que a gente está 5% presente naquele momento atual. 60% do tempo a gente está se preocupando com o futuro. Então esteja naquele momento. Esse é o meu desafio para você. Tenha persistência. Esse é o segredo para manter a boa concentração. Não existe eu sou ou não sou concentrado. Eu posso ter eu estou ou não estou concentrado. Mas todos nós podemos nos concentrar. E isso é fantástico para o processo de aprendizagem, independente da modalidade. Estudar precisa de concentração. Grande abraço, espero por você na próxima aula.